Olá, bem-vindos a mais uma entrevista de Quem é Quem na Rede Construção Digital. Hoje recebendo aqui os sócios fundadores e o CEO da KV Arquitetos Associados, uma das empresas líderes de projetos de arquitetura na cidade de São Paulo. Estão na cidade de São Paulo, mas atende o Brasil todo. Feras, 49 anos liderando a arquitetura brasileira. Não é fácil, não é fácil. Giancarlo Vanucci, que empresta o V da KV. Giancarlo, beleza por aí? Gianfranco, eu falei para ver se ele sabia o nome. Olha lá, Gianfranco. Limpa tudo. Sacanagem, hein? Mudando o nome para ver se o cara está esperto. Gianfranco, beleza aí? É que você tem o Giancarlo dentro lá aí no CTE, por isso. A provocação para ele, para ver se ele está ligado. E aí, Jean, como é que estão as coisas? Ótimas. Ótimas. Prazer em recebê-lo aqui. Agora vou mudar o nome do Jorge, hein? Jorge Königsberger. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, está tudo ótimo, graças a Deus. É isso aí, os dois fundadores. Depois eles vão contar essa história, de onde nasceu esse casamento, dessa KV, Königsberger e Vanucci. E o CEO hoje, que toca a KV, Daniel Toledo. E aí, filho? Tudo bom, Roberto? Tudo Prazer jóia. estar aqui hoje. Então, vamos saber quem é quem. Quem é a KV? A primeira pergunta vai o seguinte. Vamos fazer. Como é que nasceu a KV? Vamos fazer um breve histórico da KV. Como nasceu 49 anos atrás, quem teve a ideia, quem se inspirou, como é que surgiu esse casamento? Olha, Gianfranco e de Jorge. Como é que surgiu isso? Um breve histórico. Quem começa? Olha, Jorge, fala aí. 50 anos atrás, eu estava saindo da faculdade e apareceu uma casa de uma tia para fazer. E aí eu tomei a decisão de vida de abrir um escritório de arquitetura, imagina. E logo depois, eu acho que se passaram aí 2 anos ou 3, e o Gianfranco chegou ao escritório. O Gianfranco estava na faculdade ainda, eu era recém-formado, começou a trabalhar comigo. E assim fomos, e passaram-se rapidamente 49 anos. Então, o início foi este. E depois de alguns anos, o Gianfranco e eu já trabalhávamos como sócios, e as décadas foram se passando e cada uma se caracterizando de uma maneira. Os anos 70, eu saí da faculdade em 71, final de 71 foi quando o escritório, a gente considera a data inaugural do escritório. E aí tivemos cada uma dessas 3 últimas décadas do século passado e agora já 2 décadas desse século. E é muito interessante para essa nossa conversa como a mesma prática ao longo de 5 décadas mudou de acordo com o próprio planeta e as modificações de todas as ordens que nós tivemos, desde tecnologia até costumes, valores, política e tudo que nos cerca. Não é? Então, a breve história nossa é uma breve história de praticar ininterruptamente e unicamente o desenvolvimento e a coordenação de projetos de arquitetura. Então, isso só já é de uma falta de flexibilidade muito grande, né, Roberto? Ou muita flexibilidade, né? Porque manter o foco durante 50 anos no Brasil em arquitetura, e arquitetura de altíssimo nível, de altíssima qualidade, né? Isso a gente vem tentando sempre, mas a gente nunca se dá por satisfeito, né? Agora, interessante dessa história, vou até fazer o introito disso, porque isso envolve o Daniel, que chegou um pouco depois, é que, num certo momento, mais ou menos... não, né?
mais ou menos 10 ou 15 anos atrás, o Gianfranco e eu começamos a meditar sobre o futuro da KV. E nós chegamos a uma conclusão e passamos a trabalhar nessa direção, e a conclusão era de que nós gostaríamos que a KV fosse atemporal, que ela não estivesse limitada à nossa vida de autores, porque você sabe muito bem que na nossa área de arquitetura a questão da autoria sempre foi considerada muito importante, muito relevante, e de alguma maneira nós percebemos que nós não poderíamos ser eternamente poderosos se a gente não contasse com o talento e com o arejamento de ideias de muitos outros arquitetos. E, normalmente, nos escritórios de arquitetura, os arquitetos acabam tendo um papel relativamente limitado, e nós quisemos abrir isso, e nós partimos do princípio que, a partir dessa força do grupo, da capacidade de mais gente projetar, de haver outras abordagens, de haver outras maneiras de tratar os projetos, a gente podia ampliar muito a nossa base de trabalho e podia gerar uma energia que se mantivesse, que mantivesse a cultura que durante 50 anos nós procuramos coerentemente desenvolver e que, portanto, pudesse ter isso como um combustível para o futuro e para as oportunidades de muitos outros arquitetos poderem serem autores by KV dentro da estrutura KV e participando de uma maneira muito mais integral dos projetos. Voltando à primeira pergunta, só queria dar um pitaco, que a nossa sociedade é uma sociedade rara, porque, em geral, os sócios de escritórios de arquitetura saem da mesma faculdade. E, no nosso caso, Jorge do Mackenzie, eu sou da FAUSP, que tem olhares diferentes, formas de formar arquitetos diferentes. Então, nesse sentido, foi muito interessante também. Interessante. Visões complementares, né? Pois é. Da arquitetura. Legal. E, ao longo dessas décadas, Roberto, realmente as transformações foram muito grandes. Quer dizer, as dificuldades que a gente passava, a tipologia de projeto, os recursos que a gente dispunha a cada momento, mudaram muito. Isso transformou demais, especialmente nas 2 últimas décadas, onde a produção passou a se dar de uma maneira diferente, né? E então tem uma coisa que é uma constante permanente, que é o nosso papel no mercado, a nossa busca por clientes, nosso atendimento de clientes, mas é muito interessante de ver como, num certo sentido, a temática ao longo dos anos e das décadas foi se transformando, como a abrangência dos projetos, até territorialmente, também foi aumentando, como nós passamos por uma quantidade de altos e baixos e crescimentos e refluxos em função das questões econômicas que essas décadas apresentaram. Então, a variação foi muito grande, mas houve uma unidade muito grande de propósitos de ação ao longo desses anos todos. E uma capacidade de nos adaptarmos, né, Roberto? Porque você sabe muito bem que no Brasil, para você sobreviver, você tem que ter uma certa adaptabilidade, né? Exatamente. Isso aí. Só para a gente fechar, o Daniel, então, se acopla a KV há quanto tempo? 15 anos atrás, Daniel? O Daniel muito menos. O Daniel é uma expressão dessa intenção nossa e o Daniel está conosco há poucos anos. Conta aí, Daniel, como é que você chegou e o que aconteceu. São poucos anos, mas já parece ser muito mais do que eu imaginava que seria no começo, porque já são 7 anos e meio. Ah, 7 anos. Eu pensei que eram 15. 7 anos. Não, 15, é novinho. 15 anos atrás eu ainda estava no 2º ano da faculdade. Então, é uma criança. 7 anos atrás, eu disse que passou mais tempo porque, de fato, o escritório estava dentro desse processo já que o Jorge e o Jean dividiram, né, de repensar o futuro. E quando eu me juntei ao escritório, eu me juntei por um trabalho que era um projeto, na verdade, de cerca de 1 a 2 anos,
de reorganização, né? Só que a gente começou a conversar e trocar muitas ideias sobre o propósito, sobre o futuro, sobre como fazer esse futuro ser próspero e realizador, tanto para as pessoas quanto para os nossos clientes, a gente se manter relevante. Isso daí eu fui me apaixonando, né? E me apaixonando pelo que a KV faz, me apaixonando pelas pessoas e pelo Jorge e pelo Jean, que são... Eu não consigo imaginar como poderia encontrar dois sócios como eles, né? Se eu fechasse o olho e pensasse lá atrás, isso eu acho que eu não faria parte do que eu acharia possível. E, de fato, a gente é um lugar que a gente tem muita sintonia sobre os valores e sobre os propósitos, sabe? E sobre como fazer as coisas. E, junto disso, a gente também discorda muito sobre o que fazer, mas nunca por que fazer, sobre, né, o que nos motiva. E eu acho que isso é formidável, sabe? Porque não foi fácil passar 7 anos, né, que fez parte desses 7 anos. Primeiro a crise de 2015, depois agora uma nova crise, né, no mundo, no Brasil, e toda a dificuldade de transformar o escritório, né? Porque é dolorido mudar, e doeu bastante fazer todas as mudanças que a gente tinha que fazer. E a gente, na verdade, a gente não só continua junto depois de tudo isso, mas eu acho que a gente continua mais forte e mais unido em torno desse sonho que a gente chama de KV, né? E o interessante, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, Daniel não é arquiteto, é engenheiro, e mais, é engenheiro mecânico. Certo, Daniel? Agora entreguei aqui o... Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Engenheiro mecânico e hoje, além de sócio da KV, é o CEO da KV, né? E é interessante. Mas é uma questão bem interessante também, porque para nós três foi uma experiência demandadora, criar e abrir o espaço, o Daniel ocupar o espaço entre dois burros velhos já casados há 40 e poucos anos. E eu acho que nós três conseguimos fazer isso de uma maneira muito gostosa, muito boa. E o Daniel hoje ocupa um espaço fundamental na organização. Queria explorar um pouco esse ponto, né? Como é isso, né? Porque é uma mudança de mindset, uma mudança de paradigma forte, né? Em geral, escritório de arquitetura, quem está à frente sempre é o que a gente chama, é o titular, né? O titular é que toca o negócio. Aí, de repente, nós temos um escritório que não é o titular, não são os titulares que estão à frente. É um CEO que é engenheiro mecânico, né? Ou seja, uma delegação da gestão que os titulares fazem, né? Uma profissionalização, um redesenho de processos. Eu cheguei a acompanhar bastante, né? O que é? Que mudança de... Por que essa mudança de mindset? O que levou a isso? Essa confiança na delegação, de entregar à empresa a condução, né? Até um afastamento, no bom sentido, né? Daniel, toca a empresa aí, vamos monitorar resultados, toca a operação, né? E hoje o papel dos fundadores, qual é? Além de monitorar resultados, participa mais da criação, quais são os checkpoints que vocês estão plugados hoje na empresa? Giancarlo, que não é Giancarlo, que é Gianfranco, você. Giancarlo Gasperini, mas pode chamar para entrar. É tudo italiano, vá. Meu querido, eu acho que, primeiro, acho que sempre houve uma certa arrogância, até pela formação de arquitetos, de achar que sabem fazer tudo, né? E se viram muito bem, mas não sabem fazer tudo perfeitamente bem, né? Então, a gente percebe hoje que a figura de, primeiro, uma pessoa mais jovem entre os dois. Segundo, uma pessoa que tem outro olhar, né?
Isso é muito interessante, porque os arquitetos têm um olhar um pouco viciado sobre tudo, de como fazer, como é que é um escritório. E esse novo olhar mecânico, né, esse olho mecânico que apareceu entre nós, ajudou demais, né? E também é muito interessante e muito estimulante para mim, para o Jorge, sabe? Não ficar repetindo ano após ano o mesmo esquema, que mesmo assim era um esquema que deu certo, né? E é isso. Hoje em dia, o nosso papel, a gente brinca um pouco em Inglaterra também, mas é mais na parte de, vamos chamar até direção de arte na criação, enfim. Mas também uma análise crítica dos projetos que saem do escritório, né? Porque 50 anos, são 50 anos de prancheta, a gente bate o olho e vê rapidamente o que está acontecendo, se a coisa vai, se por onde pode melhorar, né? Eu acho que também a gente tem uma relação com clientes muito interessante, né? Menos desgastante do que era, porque a gente não fica no dia a dia de fazer propostas, discutir contratos, né? Mas a gente entra na hora de apresentar projetos, na hora de uma explicação mais conceitual, né? E também eu continuo ainda com minhas atividades institucionais, né? Junto às BEA, até junto ao CAL, ao Secov, enfim, hoje estou vivendo a fase de vice e suplente de alguém, que é fantástico. Posso fazer uma complementação? Claro, deve. O que o Jean tá colocando, de alguma maneira, tem a ver com o fato que, ao longo do tempo, nós sofremos muito a divisão entre todas as questões envolvendo projeto e todas as questões envolvendo gestão de uma empresa e uma empresa que pretendia alcançar um determinado tipo de papel e resultado. E esse desgaste gerado pela gestão, ele significava perda de energia em relação ao conteúdo projetual e do produto desenvolvido. Então, foi ficando evidente realmente no tempo para nós que seria importante que nós tivéssemos a questão da gestão, de alguma maneira, blindando a questão de desenvolvimento projetual e produção. E, de alguma maneira, o Daniel é a expressão desse esforço nosso. Então, nosso papel continua realmente sendo o papel de design guidance e, naturalmente, o nosso papel da grande direção, o grande envolvimento no board, vamos dizer, como você colocou originalmente. Então, as grandes decisões são sempre tomadas em conjunto, mas essa solução, e talvez isso tire um pouco a estranheza do fato de ser um engenheiro mecânico como CEO, faz muita lógica dentro desse pensamento, até por causa de toda a formação e de todo o pensamento, toda a maneira de enxergar e conduzir do Daniel. E se eu puder complementar um pouquinho, então... Isso que eu ia te perguntar, como é que você se sente, tá certo? São duas feras, né? Duas feras, dois ícones, vamos dizer assim. E como é que você se sente aí comandando a empresa? Complementa aí, Dani. Bem, primeiro que eu acho que, claro, ainda que a gente tenha toda essa formalidade, né? Eu acho que a gente não é muito formal dentro do escritório entre nós, sabe? E nem com a equipe. Então, o escritório é muito mais horizontal, sabe? Então, não é uma questão de você ainda estar à frente, estar no comando, mas acho que estar responsável, né, pelo sucesso do que a gente está construindo, né? E eu acho que é um modelo que ele dá certo por alguns motivos para a gente. Até muitas vezes com colegas, né, de outros escritórios e tudo mais, muitos perguntam sobre isso. Eu falo, eu não acho que é necessariamente uma fórmula que deve ser replicada, né? Acho que deu muito certo para a gente. Para começar, porque a gente tem um time espetacular, né? A gente tem hoje 6 associados sêniores,
a Carla Estrela, Alexandre Daúde, a Liliana Sá, João Paiar, Fabrício Rastrelli e a Maria Elisa, né? Que eles são responsáveis por atender os clientes, por conduzir os projetos. A Carla é a gerente técnica e responsável técnica do escritório, a Maria Elisa à frente de gente de gestão. Então, eu, Fabrício, na área de novos negócios. Então, a gente tem um time que realmente cada um cuida de cada uma dessas principais funções do escritório com muita qualidade, com muito comprometimento. Então, isso daí permite que, primeiro, que o engenheiro mecânico esteja à frente dessa integração e dessa orquestração. Porque tem arquitetos, e entre os nossos coordenadores também, coordenadores muito capazes, né? E o time de arquitetos também. Acho que é uma coisa que o escritório sempre valorizou e que a gente acaba se beneficiando, né, de formar o time, de fazer com que o time tenha uma vida longa com a gente, que cresça com a gente. Tudo mais. E a outra coisa é que foi devagar, né, Bob? Porque eu entrei como... Isso daí a gente não falou no começo, mas eu entrei como um analista. Eu não entrei como CEO, né? Não estava nem no plano nem do Jorge, nem do Jean, nem no meu. E foi indo, até que foi, né? Então, eu passei por 10 posições diferentes no escritório até ser CEO. Né? Legal. Um verdadeiro Kama Sutra administrativo. Agora, esse desenho nosso, Roberto, é um desenho também que tem um objetivo, que é dar espaço para todo mundo crescer. Então, as pessoas que estão conosco também, elas têm um engajamento porque elas sentem o escritório muito delas, elas têm um espaço de ação muito amplo. E nós temos uma mentalidade há muitos anos de que é um por todos mesmo, todos por um. Então, as pessoas no escritório, elas se sentem amparadas pelo grupo. E isso forma uma cultura e um caldo e uma unidade que é muito importante para o resultado da gente. As pessoas e o que a gente enxerga que a KV pode ser de felicitatório e realizatório para a vida das pessoas. Então, nós acreditamos que há espaço para todos poderem se realizarem. E esse foco nas pessoas, eu acho que ele dá um resultado muito rápido, na verdade. Perfeito. Deixa eu pegar o gancho nesse ponto. Então, a gente falou um pouco de modelo de gestão, foco nas pessoas, né? Vamos falar um pouco assim, me ocorrendo aqui, quais são os diferenciais, e quase 50 anos de história, né? E eu acompanhei, até muito com a participação brilhante, aliás, da KV e do Daniel lá na Rede de Construção Digital, toda a reestruturação de processos, né? A jornada do BIM, que vocês entraram e tal. Quais são os diferenciais, e o relacionamento forte que vocês têm com clientes, quais os diferenciais competitivos que vocês elencariam da KV? Assim, que ela é uma empresa líder, né? Assim, mas só para a gente organizar, assim, eu já visualizei alguns aí, né? Já gestão de pessoas e tal, só para a gente dar uma organizada. Que diferenciais competitivos vocês destacariam que faz com que a KV se mantenha na liderança? Eu acho que assim, os diferenciais também vão mudando ao longo da trajetória da própria empresa. Né? Não, mas eu digo no mercado atual, assim, esse mercado, como o Jorge falou, teve tanta mudança, né? Em 50 anos no mercado, mas hoje, esse mercado competitivo que a gente tem, o que mantém vocês na liderança do jogo? O diferencial que nós perseguimos e persegue a gente é ser uma ótima prestadora de serviço em primeiro lugar. Né? Perfeito. A gente tem, muitas vezes eu falo em palestra que a gente é um pouco que nem encanador, né? O que você quer do encanador, né? Que ele te dê um bom preço, não faça muito sujeira, atenda o telefone quando você precisa e que deixe um serviço bem feito, né? Eu falo para os arquitetos mais jovens, se vocês fizerem isso, já é um universo enorme que vocês estão conquistando. Não adianta você ser um gênio da arquitetura e devolver um telefonema uma semana depois para um cliente, né? Vai ser o cliente só de uma vez, né? Agora, junto a isso que se perpetua
pelo menos eu entendo que se perpetua na Koenigsberg Vanuc, atualmente a gente conseguiu uma coisa muito interessante mesmo, que é juntar 50 anos de experiência, de prancheta, de mercado, de conhecimento de como funcionam as coisas, com um time de jovens talentos, né? Então, a gente é uma empresa muito experiência e muito jovem ao mesmo tempo. Acho que isso é um grande diferencial nesse momento. Perfeito. Jorge e Daniel, o que vocês acrescentam aí? Esse é um diferencial, esse é um grande diferencial, né? Daniel, conta para o Bob um pouco e para o pessoal como é que a gente estruturou o nosso modelo de gestão e como é que nós estamos sobrevivendo e passando por essa crise até em função desse próprio modelo de gestão, que isso também é um diferencial importante. Conto sim, Jorge. Aliás, viu, Bob, quando o Gianfranco me contou essa história do encanador, aliás, quando você perguntou, eu já sabia que ele ia falar do encanador. Ele me contou essa história do encanador, acho que no meu segundo dia de escritório, entendeu? Ele falou, é o seguinte, não sei o que você vai fazer aqui, mas deixa eu te explicar a história do encanador para você entender. A tua primeira posição na caveira acho que foi consertar aquelas torneiras que estão vazando lá, né? Vamos entender assim, ó. Então, e também, e eu acho que primeiro tem essa questão, né, falando um pouco do que o Jorge colocou, né, sobre o modelo organizacional, que a gente já falou de pessoas, evidentemente que a qualidade do projeto e a qualidade do conteúdo do projeto são cruciais, né? Então, quando a gente fala, saindo um pouco, né, se distanciando um pouco do projeto em si, indo para o que o Jean colocou, que é o serviço, né? Uma das grandes diferenças e uma das coisas que a gente fez que tem produzido um resultado muito bom para os nossos clientes é um time de atendimento de ponta a ponta, sabe? O nosso escritório, e era algo comum no mercado, era muito dividido, ou seja, se organizava conforme o ciclo de vida do projeto. Então, você tinha um time de viabilidade, um time de produto, desenvolvimento, equipe de projeto de prefeitura. E a gente foi para um modelo altamente projetizado, que é a equipe que atende o cliente lá no estudo do terreno, né? O cliente está decidindo se ele vai fazer, se ele não vai fazer aquela obra. E quando ele decide fazer, o associado sênior que atendeu ele naquele momento vai atender ele até a entrega da obra. Sim. E depois o coordenador de projeto que vai atender ele vai do estudo preliminar até o projeto executivo. E isso ajuda muito os nossos clientes, porque muitas vezes os clientes têm uma divisão entre quem compra o terreno, quem desenvolve o produto, a engenharia, né? E isso acontece em vários segmentos, não só no mercado de incorporação. Isso daí também acontece em segmentos institucionais, que também muitas vezes a empresa que opera aquele espaço tem um time que compra o terreno, outro que depois é o cliente que vai operar aquele espaço. Então a gente acaba sendo integrador para o cliente, né, dessa forma. Acho que esse é um diferencial muito importante. O segundo, sem dúvida, é a questão de como a gente tem trazido a tecnologia para agregar capacidade ao projeto e às pessoas, né? Então, a gente tem hoje realmente usado muita tecnologia no nosso projeto, não como um fim, mas como um meio de projetar melhor, né? Como que a gente pode fazer projetos com mais qualidade. E aí vem uma coisa que acho que o Jorge e o Gil vão falar daqui a pouco aí sobre a história dos projetos e arquitetura, que é que eu acredito que o escritório tem uma ótima capacidade, a gente, claro, a cada dia a gente vem pensando em como melhorar isso, mas de relacionar a arquitetura e de discutir ela do ponto de vista conceitual e formal, né? Junto com as questões do negócio do nosso cliente, da operação do espaço, né? Então, essa característica integradora também vai para esse nível, né? Da gente conseguir pensar o projeto para a cidade, para a vizinhança, para quem vai morar e para quem está empreendendo e é o nosso contratante, né? E conseguir juntar essas coisas, de fazer uma boa arquitetura que produza para o cliente valor, né? E produza para todas as outras partes interessadas valor. Sim. Eu acho que essa
é a nossa inquietude, é o que nos move e que construiu, né? Quando eu entrei no escritório, ele tinha 42 anos e ele estava construído, acho que em cima disso, em cima dessa fundação muito forte de fazer projetos que produzem valor não para o contratante e para todas as partes interessadas, e o que é magnífico, né? Então, conseguir fazer isso, ou seja, uma arquitetura que tem que atender um cliente, tem que fechar, tem que atender custo, tem que atender uma viabilidade econômica e que também produz valor para quem mora, para quem convive, para quem vive, é algo muito especial e difícil de fazer. Perfeito. Jorge, quer complementar com algo que ficou fora do radar do Dani e do Jean? Só queria complementar que eu acho que o Daniel foi até bastante humilde, vamos dizer, num trabalho imenso que a gente fez nos últimos 5 anos, que é de nos instrumentarmos para poder atender o mercado de uma maneira muito mais confiável a partir de tecnologia. E o Daniel devia contar para a gente algumas histórias, inclusive o fato de que nos primeiros 10 dias de Covid, nós virtualizamos 100% do nosso escritório. 100%. Inclusive com equipamentos pulverizados na casa de todo mundo, com um sistema de confiável de rede de produção. E as semanas foram se passando, agora já os meses foram se passando, e nós estamos tendo um resultado fantástico do ponto de vista de manutenção de qualidade e características novas na maneira de trabalhar como grupo, que para nós, pela tecnologia já embarcada anteriormente, se mostrou muito mais fácil do que nós poderíamos imaginar, né, Daniel? Sim, Jorge, acho que, sem dúvida, a tecnologia tem ajudado muito a gente. Acho que quando a gente saiu, falando agora desse momento que a gente saiu para o home office, como várias outras empresas, a gente teve um primeiro momento que foi, bem, a gente já estava praticamente tudo na nuvem, menos nosso servidor BIM, então vamos fazer a famosa VPN e tocar a vida. E aí, quando passou 2 meses, a gente falou, bem, agora a VPN não está dando conta, não vai funcionar, continuar assim por muito tempo. Vamos ter que mudar de novo, né? E a gente fez uma migração extraordinária, tá? Agora ela está acontecendo, na verdade, ela começou há 20 dias, que a gente está indo, todo o nosso ambiente, toda a nossa infraestrutura que faltava está indo para a nuvem. E a gente também está fazendo a migração para o ArchiCAD 23, no mesmo, a gente está de casa, migrando de versão de software BIM, está migrando mais de 103 projetos. A gente também está implantando o Solibre como model checker, então se a gente continuou inovando de casa, acho que isso que é espetacular, ver a capacidade da equipe de não só manter a continuidade dos projetos, mas de continuar inovando, continuar melhorando. E, na verdade, muita coisa ficou melhor, né? Porque hoje, antigamente, quando alguém tinha uma dúvida e tinha que um ensinar o outro, aquilo se perdia no ar, né? A pessoa respondia para a outra e aquelas palavras sumiam. Agora é tudo por escrito, nos nossos sistemas de colaboração. Então, agora a gente está com um robô virtual, assistente virtual, a pessoa tem dúvidas sobre algumas questões de projeto, algumas questões de norma, de tecnologia. Tem um robô que atende 24/7 elas. Então, é muito legal a gente poder estar começando a fazer essas coisas tão rápido, né? Acho que essa é a grande questão. Quando a gente começa esse processo, ele nunca termina, mas ele fica cada vez mais rápido. Então, a gente não parou nem de projetar e nem de inovar. E a gente vai continuar de casa, inclusive. A gente vai manter os nossos 80 profissionais de casa, pelo menos até o fim do próximo trimestre e provavelmente até o fim do ano, né? Então, a gente está buscando justamente, mesmo num momento super difícil como a gente está vivendo, claro, uma tragédia, mas a gente aproveitar para
fazer transformações e melhorias que talvez a gente demorasse muitos anos para poder fazer, que a gente está agora sendo obrigado a fazer e tendo condições de acelerar esse processo. Deixa eu aproveitar o gancho, então, que o Daniel já entrou no ponto que eu ia tocar aqui, já vou pegar esse gancho aqui, né? Que é o seguinte, né? Que é o que a gente tem debatido muito, o Daniel tem acompanhado essa conversa, na rede de construção digital, eu quero rebater para dentro da KV, né? Como ele já deu a pista, já com exemplo prático até, como é que está no DNA e nas práticas da KV a questão da inovação, transformação digital, sustentabilidade e industrialização da construção? Como é que vocês têm trabalhado essas questões? Todas elas se interligam, né? Inovação, transformação digital, que esse exemplo que você deu aí, com vários pontos que vocês estão trabalhando, sustentabilidade e industrialização da construção, que é o que vai movimentar, está movimentando e vai transformar o setor. Como que na prática isso roda dentro da KV, entre as equipes, dentro dos projetos e tal? Quem chuta a bola? Eu acho que o Jorge e o Jean podiam falar um pouco da filosofia assim, ao longo do tempo, porque, na verdade, eles, lá em 1990, fizeram o Condomínio Clube Ibirapuera, que já era altamente industrializado, né? Então, acho que eles que têm que começar falando disso, que eles estão muito à frente, né? 30 anos atrás já estavam... Industrializado, sustentável e digital. Hoje a conversa é por aí, né? Vai, Jorginho. Ou Jean. Eu vou dar um toque em relação à sustentabilidade. Outra curiosidade que a minha tese de formatura, de graduação na FAO, em 1975, veja só, era sobre conforto térmico e acústico nas aldeias camaiurás. Você vê que a gente vem pensando a respeito. Mas eu vou te contar e pegar um pouco um gancho do nosso percurso, que teve um momento nos anos 70, na época do milagre, que os bancos desandaram a fazer agências feito loucos. E a gente fez muita agência. Pagava muito bem. E isso trouxe algumas consequências para nós. Primeiro, nos deu uma habilidade formal também, porque o programa era sempre aquele balcão com um tablado com meia dúzia de gerentes do outro lado, caixas e o cofre forte, né? Mas a gente fazia isso no Brasil todo. Primeiro, a gente aprendeu a detalhar muito bem os projetos, porque a gente não podia ir para Rondônia de 2 em 2 dias. Segundo, a gente trabalhava muito bem com o conforto dessas agências. Como eram capitais completamente diferentes, e até hoje, Roberto, em Cuiabá, tem uma linda agência de tijolinhos, que era do Comind, Banco do Comércio e Indústria do Estado de São Paulo, que depois quebrou, mas não foi culpa nossa. E até hoje essa agência está lá, impecável. Você não vê um ar-condicionado desses que furam paredes, furam vidros. Ela é muito simples, porque eu sempre falo também os arquitetos, olha, o norte não é que mudou muito de lá para cá, né? Leste continua mais ou menos nos lugares que sempre estiveram. Vamos dar uma pensada um pouco a respeito disso. É claro que essas são coisas primárias, né? Um conforto, de sustentabilidade, de economia de energia, etc. E tal. Mas hoje em dia o Daniel pode atacar melhor o que é que nós estamos fazendo no sentido, né? E o Jorge pode falar um pouco de industrialização realmente do Condomínio Clube Ibirapuera, que acho que foi um case. O case também pelo seguinte, foi um case para nós também. Na arquitetura de mercado existe um problema seríssimo do meu ponto de vista. Quem nunca fez, nunca fará. Se procura especialistas o tempo todo. E o nosso começo na arquitetura de mercado foram
conjuntos comerciais de pequenas salas, muito legais, muito bem detalhados, mas era o que a gente estava fazendo. A gente não conseguia entrar no mercado residencial porque os próprios agentes de venda para os clientes falavam, não, é assim, para fazer comercial, ó, KV é top, mas residencial tem outros arquitetos que fazem, né? Para a gente entrar nesse mercado, de mercado residencial, realmente foi muito difícil, até porque a gente nunca trabalhou com neoclássico, com esse tipo de estilos que, enfim, passaram longe do nosso escritório. E aí eu vou passar a palavra para o Jorge, porque quando a gente fez o primeiro residencial, esse primeiro residencial de porte foi o Condomínio Clube Ibirapuera, né, Jorge? Foi. O Condomínio Clube Ibirapuera, Roberto, foi um projeto, na época, desenvolvido pela Brascan e engenheirado pela Método, né, Gianfranco? Isso. E a nossa... E revelou-se, e era uma época em que a Método estava introduzindo tecnologia dos painéis pré-moldados, da Beton Dulac, etc. Isso em 1990. Eu vou falar rapidamente disso só, porque é um exemplo de um esforço de industrialização na construção, mas a gente viu esforços desse tipo década por década, e eles foram se transformando, inclusive. Mas esse em 90, ele foi precursor, porque foi realmente o primeiro empreendimento grande, todo ele feito de placas pré-moldadas de concreto. Então, é um outro tipo de maneira de abordar, é um outro tipo de obra, é uma outra maneira de detalhamento, é uma arquitetura naval, você trabalha no milímetro. Era maravilhoso de ver em 1990 os caminhões chegando com as placas não pousavam no canteiro, as placas subiam direto para os andares, tudo coordenado. Depois que o edifício foi concretado, não existia mais água, a construção era toda seca, o pavimento tipo para cima, tinha uma quantidade enorme de recursos, vamos dizer, de industrialização embarcados. E, interessantemente, esse edifício tem agora o quê? São 4 edifícios, tem 30 anos. Você passa lá, eles envelheceram muito bem, eles têm um aspecto de... Eles não têm um aspecto de 30 anos. Então, a industrialização bem feita e um edifício, um condomínio cuidado, um projeto cuidado de começo ao fim, o resultado você vê no tempo também, não é? Então, isso foi um exemplo em 1990. Agora, isso continuou, e continua especialmente, eu acho que de uma maneira muito interessante, os meios de produção, como os meios de produção mudaram, especialmente nos últimos 20 anos. O Daniel podia falar um pouco a respeito, porque os meios de produção têm tudo a ver com o estado da arte, você sabe muito bem disso. Então, a maneira da gente projetar tem tudo a ver com a maneira de construir. Ela é feita para construir. O objetivo do projeto é ser documentação para a obra. Agora, Então, Roberto, desculpa interromper, Jorge. Você é o papa de tudo isso, mas eu vi, toda vez que tem uma crise de mão de obra, começar a se procurar processo de industrialização. Quando isso baixa, a minha impressão é que no Brasil a mão de obra ainda é tão barata, que leva a naufragar 80% dessas possibilidades muito interessantes. E eu vejo que elas vão até um certo ponto, param, e voltam a ocupar uma enorme quantidade de mão de obra. Não sei se estou errado. Agora, nessa história do condomínio, além das paredes pré-moldadas, de fachada, era laje zero, e foi um dos primeiros edifícios a usar drywall. E, inclusive, é uma coisa que os corretores de imóveis, você fala assim, põe, mas não fala para ninguém que isso é parede de drywall. Aí tem uma historinha muito boa de um grupo enfim, um grupo de engenheiros que foram para o Canadá estudar drywall, etc. E tal. Em certo momento, um engenheiro que estava na comitiva perguntou o seguinte, mas me fala uma coisa, se eu chutar essa parede, ela aguenta? Aí o canadense falou assim, mas no Brasil vocês chutam paredes?
É muito legal, porque para que serve uma parede, né? Quer dizer, vamos partir do começo, né? Será que a função é resistir a pontapés, né? É isso Tecnologia. aí. Bob, Ele quer complementar alguma coisa? Que eu quero fazer uma pergunta filosófica aqui daqui a pouco. vamos lá, vou falar rapidamente desse assunto de como a gente está fazendo hoje, né? Eu acho que a inovação é parte fundamental. Eu acho, inclusive, é o principal trabalho de todo mundo, descobrir como fazer amanhã melhor do que o que a gente faz hoje, né? E esse processo, primeiro, assim, não tem um departamento de inovação no escritório, não tem um responsável pela inovação, porque a gente realmente acredita que tem que ser uma responsabilidade de todos, de todo mundo enxergar as oportunidades e dar vida para elas, né? Então, é um processo bastante colaborativo e descentralizado no escritório. E o que a gente tem, então, é usado muito a tecnologia, sem dúvida. Então, hoje a gente tem capacidade, a gente tem feito, não para acreditação, não para certificação, mas para projetar, a gente tem usado muito simulação computacional, simulação de iluminação natural, simulação energética, modelagem paramétrica, né? A gente está usando isso cada dia mais, né? O BIM ajuda muito nisso, porque a gente faz todos os projetos em BIM ao longo de 100% do ciclo de vida. Então, quando o projeto está na fase conceitual, a gente já tem modelo, já consegue simular e tudo mais, né? E a industrialização, eu acho que é um processo de pesquisa e um processo que os nossos associados sêniores estão muito próximos para questionar e levar para os clientes. E uma hora é quando a gente leva para o cliente, mas também é bacana porque muitas vezes o cliente traz o desafio para a gente, né? Lá na própria rede a gente apresentou o case da escola Carandá Viva a Vida, que vai ficar pronta agora no fim do ano, que por uma questão de cronograma a gente tinha que incorporar estrutura pré-moldada de concreto, estrutura pré-fabricada metálica, vários outros sistemas industrializados para permitir que essa obra acontecesse nesse tempo, né? Ou edificações muito altas, como o Platina 220, que está em obra aqui em São Paulo, vai ter mais de 175 metros de altura, que é todo de fachada ventilada, né? Então, a gente tem usado muito, mas com uma compreensão de conversar muito com o cliente, e aí eu acho que é a grande diferença que acontecia lá atrás, deixou de acontecer no meio do caminho e está voltando a acontecer agora, que é trabalhar integrado com os clientes, a construtora e os demais projetistas. Quando e a indústria. E a indústria. Quando todos esses trabalham juntos, quando a gente traz o projetista, os projetistas na fase inicial de concepção, quando a gente traz a construtora para a fase inicial, traz a indústria para a fase inicial, então, para discutir sistemas prediais, sistemas construtivos, aí a gente consegue tomar decisões muito melhores, porque quando a gente olha sistema a sistema, por exemplo, contra um sistema de fachada pré-moldada de concreto, contra um sistema polimérico, por exemplo, né? Tem uma diferença de carga gigantesca nisso. Se a gente olhar só o sistema, a gente não consegue tomar a decisão certa. Se a gente olhar o custo de economia em fundação, estrutura, tudo mais, aí que a gente viabiliza. A gente não pode ficar vendo o projeto sistema a sistema, mas sim como um sistema completo. Quando a gente consegue trazer essa visão, é a partir de um projeto integrado, né? E é isso que a gente tem buscado a cada dia, de fazer mais, de se integrar com o cliente, de entender mais de todo esse universo, para permitir que essas coisas sejam viáveis, né? Perfeito. Acho que é bem por aí. Bom, a gente dá aquela fechada, que a conversa aqui está boa, muito boa, só que a gente tem um tempo para fechar aqui. Agora, vamos filosofar. Não muito tempo, mas aquela filosofia. Eu quero agora a cabeça pensante de brilhantes arquitetos e de um brilhante engenheiro mecânico que está já seduzido pela arquitetura e já está navegando por aí. Estamos em plena pandemia, não é? Lições aprendidas. Estamos falando que nada será como antes, vem aí um novo normal, e a questão que eu queria levantar
é a seguinte: o que será a nova arquitetura e os novos espaços urbanos? Será que os produtos imobiliários vão mudar? A arquitetura vai mudar? Como é que será essa nova arquitetura? As cidades vão ser diferentes? Os espaços urbanos diferentes? Com a palavra, os arquitetos. E aí, Gian, Jorge? Eu acho que O vai que mudar, vocês mas acham? nem Ou nós vamos voltar ao velho normal e tudo será igual? Aí fala assim, não vai ter mais apartamento compacto, essa história de apartamento pequeno agora, vão ser grandes. As cidades agora vão mudar, ninguém vai usar mais espaço público. Fala aí, eu não sou arquiteto. Olha, eu Fala acho aí. o seguinte, mudar a cidade em função disso é muito complexo. Eu acho que a mobilidade, sim, vai ter um novo pensamento a respeito. Com certeza, o trabalho que você faz em casa veio para ficar, né? Com certeza, as áreas de escritórios, os escritórios serão menores, mas mais folgados, então talvez não mude tanto assim. Com certeza, sistemas de ar-condicionados terão que ser repensados. Higiene, elevadores, especialmente, acho que vão ter que ser repensados como um todo. Em termos de moradia, o que ficou nítido é que é duro o pessoal conseguir fazer esse tipo de trabalho com duas crianças tentando entrar dentro da sala, batendo na porta, né? Então, acho que espaços de trabalhos à prova de crianças e de gatos, né, Daniel? Gato, especialmente. Virão a ser uma obrigação. Eu tenho pensado também algumas coisas nesse dia a dia, nessa nossa quarentena, que eu acho que se vai ter cada vez menos roupa, né? Acho que a gente está aprendendo a viver quase de pijama, não chega tanto, mas roupas muito confortáveis. Acho que a gente se preocupa menos com roupas esticadas e colarinhos passados, né? Então, imagino que haja uma troca de vestir, armários, né, para roupas com dispensas na cozinha, né? Então, eu acho que assim, eu não sei se os apartamentos de 14 metros, 19, 21 vão continuar bombando. Realmente é difícil, realmente já era difícil podendo sair à rua. Você está confinado num apartamento tão pequeno, né? Agora, você não podendo sair à rua deve ser enlouquecedor, deve ser enlouquecedor. Então, algumas coisas terão que ser revistas, mas eu não tenho essa bola de cristal de achar, porque é difícil as pessoas mudarem tanto também. E a cidade é o ponto de encontro das pessoas. Pois é. E vai continuar sendo. Ela faz sentido em função disso. Se mudar isso, não temos mais cidade. Daniel, vou deixar o Jorge para fechar, hein? O Jorge vai ser a síntese. Daniel. Não nada. Olha, eu acho que é difícil a gente saber primeiro, né, o que vai mudar, evidentemente. E eu prefiro olhar porque eu acho que não vai mudar. E eu acho que a gente vai, como o Jean disse, a gente vai continuar adorando se encontrar. A gente tem a capacidade de atribuir valor simbólico para as coisas, né? Aquele vinho que você toma com um grupo de amigos num dado local, num dado espaço, não é o mesmo vinho que você toma na sua casa ou em outro lugar, né? Pode ser a mesma garrafa, mas não é o mesmo vinho. E eu acho que quando a gente tem essa clareza, acho que a gente não vai mudar tanto, sabe? Porque essas coisas, se a gente olha, as cidades estão sendo desenvolvidas há mais de 2.000 anos, né? E nesses 2.000 anos tiveram muitas pandemias, né? Muitas epidemias, e não acabaram com as cidades. Então, eu não acho que a cidade vai acabar. Eu acho que a gente vai, talvez, sim, vai ter uma influência cultural, vai ter uma influência de a gente ter certos valores repensados. Acho que a gente vai dar mais valor na hora de escolher para ter uma casa melhor do que para ter um carro melhor. Então, acho que algumas balanças vão mudar.
alguns valores e algumas percepções, né? A percepção de que é importante ter a casa própria, a percepção da qualidade espacial da casa, da moradia, acho que vão ganhar relevância. E do outro lado, eu acho que, pensando agora sobre o trabalho, né, que isso daí afeta tanto a nossa prática como um escritório que projeta espaços de trabalho e projeta edifícios comerciais e varejo, eu acho que a verdade é que a gente hoje vai continuar trabalhando de casa, né? Mas evidentemente que é uma delícia tomar aquele cafezinho e jogar um papo fora no escritório, né? Passar pela tela de alguém, ver o que alguém está fazendo e dar um pitaco, dar um palpite, né? Isso é gostoso. Depois fazer aquele happy hour da empresa. Então, eu não acho que a gente vai ficar home office. Eu acho que, na verdade, a gente vai para uma trajetória. Isso, pelo menos, eu posso falar com mais segurança, porque é isso que a KV vai fazer, né? A gente vai trabalhar de qualquer lugar, inclusive do nosso escritório e da nossa sede. No futuro, eu estou falando, não agora, né? Pós-pandemia, a gente vai trabalhar de qualquer lugar. Pode ser de casa, pode ser do escritório e pode ser de qualquer outro lugar, que talvez naquele dia a pessoa prefira trabalhar, ou que alguém que faz parte daquele projeto, a gente contratou uma pessoa que mora no Centro-Oeste, ou que mora em Porto Alegre, para trabalhar com a gente no lado do projeto, ou por um prazo indeterminado. Eu acho que essa coisa do trabalho de qualquer lugar que veio para ficar, inclusive da própria sede da empresa. Então, e a sede provavelmente vai ser mais parecida com o que é a sua sede hoje em dia, né, Bob? Que é um espaço de encontro, é um espaço que você tem pontos de encontro, que acho que a gente viu que para fazer a tarefa em si, a pessoa precisa fazer precisa renderizar uma imagem, precisa montar uma apresentação, isso ela pode fazer de qualquer lugar. Mas tem outras coisas que é se encontrar, interagir, se aproximar, que só dá para fazer perto um do outro. Muito bem. Jorge Königsberger vai fazer a síntese filosófica de como será a arquitetura e a cidade do futuro pós-pandemia. Agora você está com a bola. Pergunta simplésima, né? Bom, ela está ligada, no que se refere à pandemia, primeiro, vai mudar? Vai mudar, tudo vai mudar o tempo todo, como sempre mudou e continuará mudando, graças a Deus. Quando que se refere à pandemia, eu acho que ela vai ter, já tem uma importância imensa numa certa mudança que está se passando e que vai manter seus vestígios no inconsciente coletivo. E isso vai se transformar em uma série de outras atitudes da sociedade, eu acho. Eu acho que o principal é que, nos próximos anos, nós vamos ver grandes transformações das cidades, dos espaços urbanos, a partir das questões de mobilidade, a partir dos meios de mobilidade. E a própria mobilidade, naturalmente, está muito afeta às consequências dos movimentos sociais, exemplo, pandemia, agora. Então, o que o Gianfranco falou e o que o Daniel falou, envolvendo os espaços de uso propriamente dito, vão sofrer transformações, mas vão sofrer transformações relativas. Não acredito que essas em si vão ser tão específicas. Elas vão fazer parte de uma quantidade imensa de mudanças que vêm em consequência de mudanças de hábito, mudanças culturais, mudanças de diretrizes de saúde pública, de higiene, de transporte, a relação com o espaço coletivo e com as atividades coletivas vai sofrer transformações, mas os estados vão continuar, os shows vão continuar. A percepção do que são eventos coletivos e a maneira do que eles representam para as pessoas também está sofrendo transformações. Então, o copo de vinho em casa não é igual ao copo de vinho com os amigos, mas a maneira de tomar copo de vinho com os amigos vai ser tratada e valorizada de uma maneira diferente do que era pré-pandemia. De modo assim, como a gente viu nessas 5 décadas da nossa existência, tudo se transforma o tempo todo sem parar e não há como parar de se transformar.
Então, o nosso papel como arquitetos é sempre o papel de procurar antever o que vai acontecer e oferecer soluções dessas tendências que ainda estão por vir. Quanto mais a gente for capaz de antecipar, mais a gente tem como desenvolver soluções e, consequentemente, produtos para a nossa cadeia da indústria da construção. Então, o recado que eu deixo é: vamos estar permanentemente atentos para o que vem pela frente, pelo que virá, porque o nosso papel, de todos nós que somos agentes dessa nossa indústria, é antecipar e gerar soluções antes das demandas estarem manifestas. Então, eu acho que vai haver transformação, sim, mas eu não acho que seja tão específico em função do Covid. Muito bom. Excelente papo aqui com os nossos queridíssimos amigos. 2 velhos amigos e um jovem amigos, todos muito queridos. Estamos encerrando, então, a nossa entrevista Quem é Quem na Rede Construção Digital, hoje com a KV Arquitetos Associados. Gostaria de agradecer a participação de vocês e namastê. Namastê. Grato a todos. Valeu!